Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Laboratório do Arne para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, o vídeo de um projeto que, digamos assim, estava guardado na gaveta há muitos e muitos anos e eu resolvi tirá-lo, tá? Aproveitando partes antigas com partes novas, né? A ideia inicial desse projeto, né, que é um relógio, mais um para minha sala. Para quem não sabe, eu sou viciado neles, né? Esse display aqui, senhores, eu retirei ali na década de 90, começo, né, dos anos 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000, de um rádio-relógio que eu tive, tá? Comprado ali nos anos 80, né? Ali meados dos anos 80, quando começaram a aparecer com esses displays aqui, né? Não estou falando daqueles eletromecânicos, né? Esse aqui já era eletrônico. E esse rádio-relógio me serviu muitos anos, tá? E aí, quando ele parou de funcionar, eu resolvi desmontá-lo, aproveitando algumas partes, e a principal aqui foi esse display, que ficou guardado na minha gaveta, nas minhas gavetas, vamos dizer assim, muitos e muitos anos. E aí, recentemente, eu tirei ele da gaveta e resolvi aproveitá-lo, né? Colocá-lo em operação com uma Raspberry Pi Pico aqui e um módulo DS3231, módulo RTC, Real Time Clock, né? Então esse cara aqui é o responsável, né, pelo precisão do meu relógio, vamos dizer assim, tá? E aqui uma chavinha para fazer a troca, tá, de hora para temperatura, já que aqui eu tenho essa temperatura também num registrador. Então a ideia hoje é mostrar rapidamente, tá, como é que eu desenvolvi esse projeto, como é que foi a ideia, o circuito, um pouquinho do programa, tá? E depois a gente vê ele funcionando e partimos aí para algumas ideias que eu ainda tenho para dar uma melhorada nisso aqui, né, na parte do circuito, ok, senhores? Então, vamos lá. Senhores, aqui eu tenho o circuito, tá? Ele é bem simples. O coração do meu circuito aqui, ó, é uma Raspberry Pi Pico. Eu estou usando a versão 1, tá? Não estou usando a versão 2 ainda. É uma versão 1, tá? Eu tenho aqui alguns pinos dedicados ao controle, tá, dos segmentos. Tenho aqui a conexão, tá, com o meu DS3231. Ele é um RTC com controle I2C, tá? Opera aí a 400 kHz, é bem legal. Tem até 2, né, ppm, então ele tem uma precisão bem legal, tá? Eu estou operando ele a 3V3, aproveitando aqui a alimentação do próprio, tá, Raspberry Pi Pico, tá? E aqui eu tenho, tá, dois transistores, porque eu tenho dois GNDs. Eu faço controle de dois GNDs separados nesse display. A chave aqui para controle de hora ou temperatura e o ponto aqui, né? Eu tenho um pininho de I/O aqui, um pino de I/O para controle do ponto do display. Senhores, o mais complicado nesse display para trabalhar foi, primeiro, eu não encontrei informação nenhuma sobre ele. Nada, absolutamente nada, tá? Então eu tive que fazer o levantamento literalmente na mão, tá? E o que eu encontrei foi que num mesmo pino eu tinha o controle de segmentos diferentes, às vezes no mesmo dígito e às vezes em dígitos diferentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho os dígitos, segmento A e F, tá, do dígito 4 no pino 21. Eu controlo mudando o GND. E tenho aqui, por exemplo, C e D também, dígito 4. Já que nesse pino aqui, ó, eu tenho o segmento E do dígito 3 e o segmento E também do dígito 4, nesse pino 18 lá no display. Então, a varredura nesse tipo de display não é completa. Tá? Eu tenho vídeos aí onde eu mostrei o controle de um display de 7 segmentos, né? E a ideia da varredura. Tenho com Raspberry Pi Pico, tenho também com microcontrolador PIC aí no canal. É só dar uma olhadinha aí nas playlists, tá? Quando você faz a varredura completa de um
display, né? Ou seja, de 7 segmentos. Então você coloca um valor, tá, no dígito 1 ou no dígito 4, como queira chamar, e vai puxando de acordo com o tempo, né? Você fica ligado um período, desliga, carrega novamente um valor para o próximo dígito e vai assim fazendo a varredura. Neste caso aqui não dá para ser assim, tá? Porque eu tenho segmentos controlados com o mesmo pino, mas com GNDs diferentes. Então eu tenho que carregar, tá, de forma um tanto diferente. Eu posso carregar tudo que eu preciso para GND1, por exemplo, ligar e depois carregar GND2 e ligar novamente. Então fica complicado, né, esse tipo de uso, de carga, de varredura direta nesse display. Então foi um desafio bem interessante, mas funcionou bem, né? A gente vai ver que tem um funcionamento adequado, tá? E eu levantei isso literalmente manualmente, ou seja, usando um multímetro você vai chegando nesses pontos e fazendo as anotações que você precisa, tá? Então lidar com um display mais antigo, ele é um desafio também por conta disso aí, tá? É um circuito bem simples, ele vai ficar disponível para download lá no meu site. Quem tiver interesse é só passar lá para fazer o download. O link está aí na descrição. Senhores, e aqui eu tenho o programa, né? Eu começo todo programa eu começo com um cabeçalho bem rico, com todas as informações possíveis, tá? Aqui as bibliotecas incluídas, tá? Controle de pino, I2C e timer, além do próprio, tá, time. Esse timer aqui é para interrupção, aqui é para um controle de tempo normal, tá? Aqui é a separação dos segmentos de acordo com os dígitos, tá? São os pinos que eu coloco dentro de uma matriz para depois inicializá-los, né, dentro da própria matriz, e aí fica mais fácil o controle deles. Então aqui estão os pinos que eu utilizei para o controle de cada um dos dígitos e segmentos separados, ok, senhores? Aqui os catodos, tá? Ou seja, aqueles GNDs que eu falei no circuito, né? São dois que são separados. E os bytes para controle, tá, do dígito 4, que são diferentes, tá, de acordo com dígito 4, dígito 3, há algumas mudanças, porque eu tenho, né, esses pinos em posições diferentes. Então, na hora de colocar os valores, eu preciso fazer uma regra, uma lógica, né? Então, eu preferi trabalhar com valores diferentes. Algumas variáveis, aqui o endereço I2C, tá, do meu DS3231, o port que eu vou trabalhar, que eu estou usando o port 1, e os pinos que eu estou usando, tá, para o controle do I2C. E aqui alguns registradores importantes para o uso do 3231, bem tranquilo, tá, isso aqui. Aqui os dias da semana que eu coloquei, não que eu esteja usando, afinal de contas não dá para trabalhar isso num display de 7 segmentos, ok? Aqui é onde eu trabalho os pinos, ou seja, transformo em saída aquilo que eu preciso, aquilo em entrada, enfim. Starto o bus I2C, tá? Através da biblioteca. E aqui um ponto extremamente importante, que é a minha interrupção, né? Eu tenho uma interrupção de timer a cada 500 milissegundos. A cada 500 milissegundos eu faço uma atualização do display de acordo com o horário do RTC. É exatamente para isso que ele está aqui. Algumas funções que eu preciso para ajuste de horário e leitura de horário, afinal de contas, o time, né, o tempo dentro dos RTCs são sempre informados no formato BCD, então eu preciso converter, tá? Aqui a minha função para setar um horário, tá? Veja, eu estou setando não só a hora, mas também o dia, o ano, o mês, tudo certinho, tá? Aqui a minha função, né, para ler o horário. Notem que eu posso ler também num formato de 12 horas, tá? Eu gosto de trabalhar no formato das 24 horas, prefiro, tá? E aqui a leitura da temperatura, já que ele tem lá dentro um sensor de temperatura com uma certa precisão, tá? Mas eu considerei ele bem preciso, tá? Dentro da temperatura
que ele coloca de trabalho do RTC. Tá? Aqui a função para escrever no display, né, nos segmentos, e a minha função main. A função main, basicamente, ela tem aqui um acerto de relógio, tá? Que eu posso acertar. Meu último horário de acerto foi esse aqui, tá? E depois de acertado eu comento, que é para não ficar acertando toda hora, senão eu não vou ter o RTC contando o tempo certo. Faço uma leitura de temperatura e depois eu faço uma leitura de... Desculpa, primeiro eu faço uma leitura do relógio e depois uma leitura da temperatura. Ok, senhores? E aqui eu analiso a chave. Se ela não está pressionada, o pull-up está informando 1 ali. Então eu vou jogar ali o que? Sempre o horário. Se eu estou com ela ligada, então eu jogo a temperatura. Tá? E aqui eu verifico se eu estou autorizado ou não a fazer aquela piscada do ponto, né, daqueles dois LEDs que ficam no centro, indicando ali o funcionamento do relógio. Tá? Aqui o soft timer e o main. Bem simples. Senhores, mais uma vez, tá? Em Python a gente não tem main. Isso é coisa de programador old school. Tá? Eu preciso colocar. Então, quando eu coloco ele aqui, ó, tá? Eu vou chamá-lo aqui embaixo, para que primeiro eu inicializo o timer e na sequência eu chamo a função main e depois todo o resto entra em funcionamento. Senhores, é um programa bem simples. Todos os detalhes deles já foram utilizados em outros programas. Eu tenho uma playlist bem legal aí sobre Raspberry Pi Pico. Recomendo maratonar para você ir compreendendo. Tá? Você vai encontrando nuances aqui que eu já utilizei em outros programas e eu não preciso ficar explicando isso aqui se você se dispor a ver esses vídeos que são bem interessantes e vão trabalhar de uma forma mais tranquila tudo que eu estou colocando aqui. Ok, senhores? Esse programa está disponível para download lá no meu site e o link está aí na descrição. Bom, senhores, estou aqui com a montagem, né? Que é Raspberry Pi Pico, aqui o meu módulo e aqui o meu display, tá? Então eu vou colocar aqui o programa para rodar, tá? Cliquei, tá lá o horário, tá? Pode ver que ele está bem perto aqui do horário indicado pelo PC, tá? Bem tranquilo. Esse módulo DS3231, ele é realmente muito preciso, tá? Esse RTC 3231, ele é muito bom, esse DS3231. Eu costumo usar ele em projetos onde eu preciso de uma boa precisão vindo de um RTC, tá? Aqui eu tenho aquela chavinha que se eu puxar ela para cá, eu tenho a temperatura aqui da minha sala. Sim, senhores, 32 graus neste momento, tá? E se eu voltar ela, eu tenho o meu horário, tá? Senhores, por que eu não coloquei, por exemplo, a temperatura aqui, fiz aquela bolinha, né, do indicação de graus e o C aqui? Este dígito não tem o segmento E, ele não tem o segmento aqui, ó. Então, por exemplo, algo perto de 40 eu não poderia marcar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu não teria como acender este segmento aqui. Então, eu tive que manter aqui, tá? E usando este e este fica distante, tá vendo? Fica meio feio, não ia ficar legal. Por isso que a temperatura não nos apresenta se é graus Celsius ou Fahrenheit. Mas aqui para mim, graus Celsius. Eu não trabalho, em nenhum momento eu trabalho com Fahrenheit, né? Eu acho que ninguém aqui trabalha, a não ser que o projeto realmente exija, mas do contrário não. Tá? Então esse é o projeto, senhores, é bem simples. O que dá para evoluir aqui? Tá? Eu posso, por exemplo, colocar chaves para acerto do relógio, porque no acerto do relógio eu dependo, né, daquele acertar o programa, ou seja, eu vou acertar esta função aqui, colocar o data, hora, né, tudo certinho aqui, e vou fazer a atualização desse tempo. Tá? E depois eu vou comentar. Uma vez feito, eu sei que a bateria que está aqui vai manter. Por quê? A cada 500 milissegundos, né, ou seja, a cada piscada que eu tenho aqui, eu tenho uma interação aqui
com o DS3231, eu pego o horário e vou puxar ele aqui para o display. É bem simples, né? Isso aqui é o modo operantes que eu decidi aqui. Tá? Então eu posso colocar uma chave, por exemplo, um conjunto de chaves para acertar o relógio ou não. Eu poderia deixar de forma automática, ou seja, num determinado momento ele está mostrando a hora, de repente ele muda para mostrar a temperatura e depois volta para a hora, fica um período na hora e depois mostra a temperatura de novo, enfim. As ideias aqui são muitas, né? Posso fazer ele enviar para algum outro lugar a data, como eu tenho um outro relógio aqui na minha sala, eu só consigo ver a hora ali, né? Mas eu consigo ver data e hora porque eu informo num painel que tem atrás, tá? Então eu consigo também ver isso. Ou seja, as ideias aqui são muitas. É um projetinho bem simples, é aquele projeto de final de semana, literalmente de final de semana, que você pega para fazer e curtir. Uma ideia que eu tenho aqui seria o seguinte, pegar esse cara, ele está operando direto com o 3V3 vindo do Raspberry Pi Pico. Não força porque a varredura aqui não permite isso, né? Então a varredura aqui é bem rápida e o consumo é lento, mas eu poderia, por exemplo, usar um drive aqui para 5 volts. Então alimentando aqui com uma tensão um pouquinho maior, eu poderia, por exemplo, aumentar o brilho aqui desse painel. Mas eu não vejo assim tão necessário, tá? Até porque dá para ver bem o horário aqui, né? A hora, ele tem, tirando esse brilho, né, dessas luzes que vêm de fora, dá para ver bem. Ok, senhores? Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, um vídeo bem rápido, com um projeto de final de semana bem tranquilo e simples, tá? Bem tranquilo, né? Todos os dados referentes a esse projeto estão lá no meu site, e na medida que eu for atualizando, eu também vou atualizando, o link fica aí na descrição. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, tá? Se não for inscrito no canal, inscreva-se, tá? Não esqueça aí de tocar o sininho, ativando as notificações para os próximos vídeos, né? Não se esqueça também de deixar os comentários se você já trabalhou com um display mais antigo, se você curte essa ideia de pegar algo mais antigo e fazer funcionar com algo mais novo, por exemplo, né? Um display aí da década de 80 funcionando com uma Raspberry Pi Pico. Opa, não chuta o negócio não. Né? Com uma Raspberry Pi Pico aí né? Agora desse ano, por exemplo, né? De 2025, né? Foi lançada não tem muito tempo isso aqui. Ou seja, não se esqueça de deixar os comentários se você gosta de ter relógios por perto. Eu sou viciado neles, confesso, qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando todos que eu tenho aqui na minha sala, tá? Enfim, não se esqueça de deixar os comentários aí. Senhores, eu quero agradecer muito obrigado a quem assistiu até agora e até o próximo vídeo, senhores.